Olá turma, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo é para dar continuidade à exposição do conteúdo programático da nossa disciplina Direito Empresarial ou Comercial 1, DIR 541, do curso de Bacharelado em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. No último módulo, tratamos do estabelecimento empresarial e entendemos do que se trata esse instituto, que vai consistir basicamente num conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário organiza para viabilizar a sua atividade. Dentre os elementos que podem compor o estabelecimento, a doutrina tem reconhecido o ponto comercial ou o ponto empresarial, como se tem referido ultimamente. O lugar, o ambiente em que está instalado o estabelecimento. E ao tratarmos de ponto, chegamos ao que se denominaria hoje de direito ao ponto, que consistiria em seu conteúdo no direito de estar e de continuar exercendo a atividade num dado local, num dado imóvel. Eventualmente, o fundamento desse direito é a propriedade do imóvel. Imagine um estabelecimento que tenha como um de seus elementos o imóvel. Quer dizer, você tem o estoque, você tem a decoração, você tem o maquinário e o imóvel. Nesse caso, o direito ao ponto decorre da propriedade do imóvel. Mas, eventualmente, haverá situação em que o direito ao ponto existirá, ainda que o titular do estabelecimento não seja proprietário do imóvel em que esteja instalado o estabelecimento. É o que nós conhecemos como direito de renovação compulsória do contrato de locação não empresarial ou o direito de inerência do ponto comercial. Mas para entrarmos no detalhamento ou em mais informações de regramento referente a esse instituto, eu quero tecer algumas considerações para que nós possamos entender o sentido desse instituto do direito ao ponto ou do direito de inerência ao ponto comercial. Não é difícil imaginar que, uma vez instalado um estabelecimento em um determinado local, esse imóvel vai se tornando mais adaptado e atrativo à clientela no que tange àqueles serviços ou àqueles produtos que negocia. Como assim, Cláudio? Eu vou dar um exemplo aqui bem elementar. Imagine que você está lá na escola, no prédio da EDTM, do Departamento de Direito, e ali você fica sabendo que logo, sei lá, no prédio ao lado existe uma ótima lanchonete. Aí você vai lá um dia, aí você vai lá no outro dia, aí as pessoas ficam sabendo que existe aquele ambiente. Depois de algum tempo já tem gente que no intervalo de outros prédios vai para aquele prédio. Chega uma hora em que aquele lugar passa a ser um lugar mais adequado e mais valorizado para aquela atividade de lanchonete, simplesmente porque a clientela já conhece, já tem uma reputação. O pessoal vai ali, entre aspas, quase que por inércia. Houve, portanto, nessa hipótese, nesse exemplo, a valorização daquele imóvel no que se refere àquela atividade e em razão da atividade. Eu poderia dar um exemplo mais extremo, que talvez quem seja do interior conheça algum caso semelhante, já tenha visto algo assim. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes. Imagina um bairro afastado, que não está muito urbanizado ainda, e aí tem um terreno, vem um grande supermercado, um grande shopping e faz a locação desse terreno. O proprietário é o locador, vem esse empreendimento lá e monta como locatário.
Uma locação de grande duração, obviamente. Quando é para ter um grande empreendimento, é locação de anos e anos, décadas. Então imaginemos, começa a construção. Só de começar a construção ali, já vai daqui a um tempo ter um ponto de ônibus. Aí vai uma venda, uma mercearia ali em volta para atender o povo que está movimentando ali. Vai passar um pouco, vai ter um asfalto. Com o tempo, você vai ter uma casa, outro comércio, e muito possivelmente, no prazo de alguns anos, aquele empreendimento talvez mude a feição do bairro e valorize o próprio imóvel em que ele está instalado. Seria mais uma vez o fenômeno de um estabelecimento, por ali exercer-se a empresa, valorizar o imóvel para a atividade ou até em geral. Tudo bem essa hipótese? Vejam só, vou dar um último exemplo aqui. Eu lá em Uberlândia, eu sou de Uberlândia, para quem ainda não sabe, eu lá em Uberlândia na adolescência, maior metaleiro, né, gostava, headbanger e tal, e aqui em Belo Horizonte tinha uma loja de discos, e era gravadora também, chamada Cogumelo. Aí, nossa senhora, ficava doido, né? Cogumelo, meu Deus, tem que ir lá em Belo Horizonte, comprar um patch do Metallica, uma gravação de disco importado do Iron Maiden. A Cogumelo fechou. Quando eu vim a Belo Horizonte, já na oportunidade de poder visitar, fui lá. Só que não existia mais. Mas eu fui no mesmo ambiente. E tinha uma loja de discos lá. E eu comprei um disco nessa loja de discos que tinha lá, que não era mais a loja que eu teria querido visitar. Percebam que o fato de ter havido aquela loja ali gerou um cliente para a loja que se instalou lá depois. Estão entendendo essa ideia? Essa ideia é importante por quê? Porque é muito comum, e era ainda muito mais comum do que é hoje, no passado, que houvesse uma locação imobiliária. E no momento em que a locação fosse expirar, a vigência do contrato de locação chegasse ao fim, o proprietário muitas vezes dizia para o locatário: amigo, eu renovo o contrato de locação. Porém, você vai ter que me pagar, fora o contrato, fora a renovação do valor do aluguel, a atualização, um valor separado, que comumente se chamava luvas. Então, cobrava-se do empresário que explorava a atividade no imóvel objeto de locação um valor em luvas para a renovação da locação, do contrato de locação. O que se entendeu disso aí? Que era uma prática abusiva, porque em grande parte das vezes tratava-se do proprietário do imóvel já assim se beneficiando da valorização decorrente da atividade do empresário, ainda cobrar do empresário pela valorização que decorria do trabalho dele. Vocês estão entendendo, gente? Você vai lá, trabalha e o imóvel valoriza. O proprietário fala: o imóvel agora ele valorizou. Para renovar, você vai ter que me pagar luvas. Então isso entendeu-se como uma prática abusiva. E como é que essa prática foi combatida pela legislação? Com a previsão da possibilidade de renovação compulsória do contrato de locação. Compulsória. Contra ou ainda que não houvesse a vontade do proprietário para renovar, a renovação seria devida. Eu ia falar contra a vontade do proprietário. Pode ser também. Ah, Cláudio, mas isso aí respeita o direito à propriedade, que é inclusive previsto constitucionalmente. Sim, é uma limitação, obviamente, mas haverá as hipóteses em que o proprietário poderá reaver o imóvel, nós já vamos chegar a isso logo, logo, daqui a pouquinho ainda nessa exposição. Mas, por enquanto, ficou claro o sentido de uma previsão de renovação compulsória?
Qual o argumento? Não necessariamente um argumento jurídico, eu acho que é até um argumento extrajurídico, mas um argumento extrajurídico para legitimar a existência desse instituto, ainda que a regra no direito brasileiro seja o respeito à propriedade privada? O objetivo é evitar o enriquecimento ilícito ou sem causa do proprietário do imóvel. Então, nessas hipóteses em que se dê o direito à renovação compulsória, nós já vamos ver quais sejam os requisitos, nós vamos entender que o direito ao ponto, ou o direito à inerência do ponto, não decorre da propriedade, mas de um contrato de locação não residencial. Antes de avançar, eu quero começar por esse aspecto. Nós aqui na disciplina de Direito Comercial e Empresarial, falando de direito à renovação, estabelecimento, mas uma observação. Essa matéria é regida pela Lei de Locações, Lei 8.245 de 1991. A Lei de Locações, ao falar da renovação compulsória ou desse instituto que vamos tratar agora, ela fala da locação não residencial. Ela não menciona locação empresarial. Ela fala locação não residencial. E essa locação, ela não se restringe à locação empresarial no sentido em que nós entendemos a empresa no Código Civil. A locação não residencial se refere a atividades econômicas em geral, inclusive algumas das quais não seriam consideradas empresariais pelos critérios do Código Civil. Eu vou colocar aqui, para que nós possamos conferir, o que diz a própria Lei de Locações acerca da locação não residencial. Parágrafo 4º do artigo 51. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos nesse artigo. Então, não se trata de um direito exclusivo de locatários e empresários. Aqui, o dispositivo foi claro quanto a isso. E esse artigo 51, cujo parágrafo agora mencionamos, é justamente o dispositivo que vai enumerar os requisitos necessários para que se configure o direito à renovação compulsória. Artigo 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá o direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente 1. O contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Quanto a esse primeiro requisito, contrato escrito. Então não basta que as partes tenham entabulado os termos da locação, é preciso que tenham reduzido isso a um termo escrito. E vejam, prazo determinado é um requisito que o contrato preveja, que o início do contrato é na data tal e o término do contrato é na data tal. Eventualmente, quando um contrato de prazo determinado tem o seu prazo expirado e as partes continuam a cumpri-lo, ele passa a ser tido como um contrato de prazo indeterminado. Nesse caso, se o prazo já expirou e o contrato continuou sendo cumprido como sendo de prazo indeterminado, o direito à renovação compulsória não se configura. Então, primeiro inciso do artigo 51, contrato escrito e por prazo determinado. 2. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Aqui, o que a lei pressupõe é que o locatário tenha ficado um tempo com o imóvel. Nós não estamos imaginando aqui que o imóvel valorizou em razão do trabalho que esse empresário realizou ou que o imóvel se tornou mais adequado a essa atividade. Então é necessário que tenha havido um tempo. Agora veja,
5 anos. Esses 5 anos podem tanto resultar, ou mais, né? Os 5 anos aí é o mínimo, podem tanto resultar de um contrato escrito com prazo determinado de 5 anos, quanto da soma de vários contratos escritos por prazos determinados de prazo menor. Então você tem um contrato de 1 ano, depois você tem um de mais 2, depois você tem um, e aí completam-se os 5. O que é importante observar aí é que a jurisprudência já estabeleceu o entendimento de que admite-se um pequeno lapso temporal entre um contrato escrito por prazo determinado e outro. Porque era realmente o normal. Às vezes as pessoas estão negociando, demora um tempinho para chegar a um acordo, então pode ser um contrato de 1 ano, passadas algumas semanas mais um contrato de 1 ano, e isso preenche o requisito ou aquilo que se estabeleceu como requisito no inciso 2º, artigo 51 da Lei de Locações. Inciso 3º. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Então vejam que o locatário já deve estar explorando determinada atividade há pelo menos 3 anos. O contrato é de um mínimo de 5 e a atividade que ele explora é há pelo menos 3 anos que ele vem explorando, justamente para nós podermos imaginar que tenha havido alguma valorização do imóvel, alguma adequação do imóvel em relação a essa atividade. Então, de novo, se existe um contrato escrito por prazo determinado, cujo tempo ou a soma dos contratos perfaz 5 anos, em que por 3 anos tenha sido exercida a mesma atividade, o locatário passa a ter o direito de renovação compulsória. Direito ao ponto ou direito de inerência ao ponto. O direito de continuar exercendo a atividade naquele imóvel, independentemente de ser o proprietário. Eu não considero que isso seja um bem, mas na medida em que contratos podem ser alienados junto com o estabelecimento, o contrato que dá o direito à renovação compulsória e o direito à renovação compulsória também podem ser transferidos com o estabelecimento. Então, o direito ao ponto pode compor um estabelecimento, seja ele fundado no imóvel, e aí você aliena o estabelecimento e junto vai o imóvel. Seja ele fundado num contrato de locação não residencial em relação ao qual os requisitos do artigo 51 tenham se configurado. Além disso, é importante dizer que também é requisito que o contrato tenha sido cumprido integralmente, à risca. Às vezes, o locatário deixou de pagar um seguro contratualmente previsto, não terá sucesso na renovação compulsória. Talvez alguém pense, mas como que vai ser essa renovação? Você vai ficar lá no imóvel, não vai entregar o imóvel e pronto? Não. A lei prevê a chamada ação renovatória. É justamente uma ação a ser proposta pelo locatário contra o proprietário para que judicialmente seja determinado que o contrato seja mantido, caso obviamente não tenha havido acordo. Ah, mas vai ser mantido nas mesmas condições? Não, obviamente haverá uma atualização dos valores. Ninguém está falando aqui de manter um contrato com valores irrisórios ou valores superados, referentes ao aluguel ou outros acessórios. Não é disso que nós estamos falando. Haverá, então, uma renovação do contrato com uma atualização dos valores a ele referentes. Como que nós esperamos que isso aconteça? Que haja um acordo. Mas e se não houver? O locatário deve propor a chamada ação renovatória. Ela está prevista na Lei de Locações. O artigo 71, por exemplo,
que é o que dá início à parte da lei que trata da ação renovatória, vai dizer quais são os requisitos que a petição inicial apresentada pelo locatário com o pedido de renovação deve trazer. Então tá lá, 1. Prova do preenchimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 51. São requisitos cumulativos, viu, amigos? 2. Prova do exato cumprimento do contrato em curso, que eu acabei de mencionar. 3. Prova da quitação dos impostos. 4. Indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. 5. Indicação do fiador, quando houver. 6. Prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança. 7. Prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor em virtude de título oponível ao proprietário. Na hipótese de alienação do estabelecimento, vai ser justamente o caso em que o empresário adquirente será um sucessor do empresário que alienou o estabelecimento e terá direito à renovação compulsória. Então vocês viram aí, gente, requisitos do artigo 51 mais aquilo que é requerido pelo artigo 71 quando prevê a ação de renovação compulsória. Ah, Cláudio, mas quando é que eu posso propor essa ação? A qualquer tempo? Não. A lei estabelece exatamente o prazo em que essa ação pode ser proposta. Confiram o parágrafo 5º do artigo 51. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interrênio de 1 ano, no máximo, até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Então vejamos, há um contrato com prazo de 5 anos, você imagina quando que o contrato vai acabar, lá no último momento do contrato. Retroage 1 ano. Aqui começa a contagem do prazo para a propositura da ação. Conta 6 meses. Aqui encerra-se o prazo para a propositura da ação. Prazo decadencial. Então se eu não propor essa ação nesse de 1 ano a 6 meses do final do contrato, eu perco o direito à renovação compulsória? Perde. E esse prazo, em tese, é um prazo em que vai ser possível. Se tiver que o juiz dar alguma ordem falando para manter o contrato, mandando depositar algum valor em juízo, isso pode ser feito até que chegue o término do contrato. Eventualmente, a depender da prestação jurisdicional, você pode chegar no término do contrato com a ação já resolvida, e se for o caso, com os termos do novo contrato já em vigor. Poxa, mas então quem é o proprietário tem que tomar muito cuidado para não fazer uma locação em que se somem esses requisitos, correto? Correto. Se você pretende reaver o imóvel, você vai observar e zelar para que esses requisitos não se verifiquem. Caso contrário, o proprietário fica mesmo limitado no seu direito de propriedade. Limitado, porque o direito de propriedade não deixa de existir, não. E é por isso que a lei prevê as hipóteses em que o proprietário, ainda que os requisitos estejam presentes, poderá reclamar de volta a posse do imóvel. E que hipóteses seriam essas? Nós podemos começar pelo artigo 52. O artigo 52 vai dizer que o locador não estará obrigado a renovar o contrato se 1. Por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Nesse caso, o sentido por trás da regra é que com essa alteração do imóvel, com essa reforma, aquela valorização que teria decorrido da atividade se perde, porque o imóvel deixa de ser o que era, as coisas deixam de ser como eram ou como seriam só em razão da atividade. É como se tivesse um novo elemento, um novo fator que mudasse a equação em relação àquele imóvel. Mas vejam, se o proprietário informa
que vai fazer essas reformas, ele fica obrigado a fazê-las. Logicamente, ele vai alegar isso em uma eventual ação de renovação compulsória e vai continuar, ou melhor, e vai poder retomar o imóvel. Mas aí ele fica obrigado a realizar essas obras. E se ele não realizá-las? A lei de locação prevê um ilícito penal, que é a não realização dessas obras. Está aí o inciso 3º do artigo 44, que não me deixa mentir. Constitui crime de ação pública punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviço à comunidade. 3. Não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nos casos do inciso 4 do artigo 9º, inciso 4 do artigo 47, inciso 1º do artigo 52 e 2 do artigo 53, a demolição ou a reparação do imóvel dentro de 60 dias contados de sua entrega. Percebam, portanto, que o proprietário fica vinculado a realizar as obras que declarou que realizaria. E além do ilícito penal, obviamente ele fica obrigado a indenizar os danos que tenha causado ao eventual locatário que tenha cedido o imóvel mediante a apresentação desse argumento. O artigo 52 ainda traz uma outra hipótese. Inciso 2º. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Esse dispositivo nos demonstra que o cerceamento ou a limitação ao direito de propriedade não é tão grave assim. Se você for utilizar o imóvel, você pode retomá-lo. Ou se você quiser transferir para esse imóvel um estabelecimento referente a uma atividade que você exerça, ou uma sociedade da qual você participe, ou cônjuge, ascendente, descendente, você pode retomar o imóvel. Só há um detalhe aí: você não pode retomar o imóvel para instalar no mesmo imóvel a mesma atividade que era exercida pelo locatário que saiu. Então eu olho o imóvel lá, vejo que você tem uma lanchonete que funciona muito bem, tem uma grande clientela, aí eu falo, não vou renovar o contrato não, amigo, sai daí que eu vou colocar a minha lanchonete, e só coloco aquela placa, né? Agora sob nova direção. Isso eu não posso fazer porque seria uma óbvia apropriação do trabalho e do reconhecimento que o outro empresário teve para a atividade que ele realizava ali. É só então essas duas hipóteses? Artigo 52, inciso 1º e inciso 2º. Não, a lei de locações ainda prevê outra hipótese quando fala da defesa que o proprietário pode apresentar na hipótese de uma ação renovatória. O artigo 72 dirá o seguinte: a contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: 3. Ter proposta de terceiro para locação em condições melhores. Havendo, portanto, uma melhor proposta do que aquela do locatário que pretende a renovação, o proprietário poderá reaver o imóvel. Porém, nessa hipótese, conforme prevê a lei, deverá ser indenizado o locatário que vai ser retirado do imóvel. Então vejam, o proprietário tem uma oferta melhor, não renova o contrato, mas indeniza o locatário que está sendo retirado dali. Estão percebendo? Não é uma, vamos dizer assim, supressão do direito de propriedade, não. O direito de propriedade é aqui temperado pelo princípio da manutenção da empresa e para evitar um eventual enriquecimento sem causa. Obviamente, não tivesse havido a prática de tantas cobranças de luvas, não haveria uma regra como essa. É importante também mencionar as locações em shopping centers, que estão sujeitas às regras específicas dos contratos específicos e, portanto, há uma maior liberdade
quanto aos termos do contrato, que podem fugir um pouco do que prevê a lei de locações. Mas, via de regra, o direito de renovação compulsória também existe para locatários de espaços comerciais, obviamente, no ambiente de shopping centers. Pessoal, eu apresentei aqui o Instituto do Direito ao Ponto, do direito à inerência do ponto ou da renovação compulsória do contrato de locação não residencial. Como de costume, eu recomendo que vocês visitem a bibliografia e os textos indicados no ambiente da disciplina e tomem esse vídeo apenas como uma apresentação elementar, básica, dos conteúdos que nós estamos estudando. Eu fico por aqui, espero encontrá-los então em um próximo material com exposição do conteúdo programático da nossa disciplina. Um abraço, pessoal, até a próxima.